Olá, turma. Mais uma vez, a gente está aqui para dar para vocês mais uma dica para o concurso de FT, na contagem regressiva do blog, não é? Do Se Joga Galera, com muita satisfação. E a gente vai falar hoje a respeito das funções do C. Aí eu tenho certeza que muita gente vai gostar disso, porque, afinal de contas, é difícil não cair uma questão desse assunto, não é verdade? É verdade, sempre cai. Então, é bom ficar atento, né? Muita gente acaba até pulando questão, deixando em branco por causa disso, mas não precisa, porque no final das contas é tranquilo. É só a gente praticar, certo? Então, até dessa vez mandei material aí. Se você quiser assistir a essa gravação com material em mãos, né, fique à vontade, faça isso antes de assistir. Para a gravação, pega o material e aí acompanhe comigo, tá? Então, é o seguinte, bem aí no começo, eu coloquei as principais funções, as funções mais cobradas, né, as que costumam aparecer bastante e que fazem a diferença no momento em que você vai trabalhar com os raciocínios das funções desse C, tá? Então, vejam aí comigo, coloquei a primeira, quando ela funciona como conjunção subordinativa condicional. Importante lembrar da questão da condição. Só vou à festa se você for comigo. E aí a gente tem de lembrar que poderíamos, então, caso haja dificuldade de reconhecer essa função condicional, substituir a conjunção ser pela conjunção caso. Ainda que muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, né, nós teríamos que fazer uma troca aí, né, uma mudança, uma alteração do verbo. Então, só vou à festa caso você, né, vá comigo. Então, não tem importância. Mesmo que essa alteração seja feita, né, o mais importante é que você perceba que fazendo essa substituição o sentido se mantenha, certo? Conjunção subordinativa integrante, que eu costumo brincar que é o CSI, não é? Porque, afinal de contas, CSI que a gente abrevia aqui, né? O CSI. Ah lá, tá vendo? Aí, pronto, a gente já tem, então, o CSI. Então, o que acontece é o seguinte, a gente reconhece essa função do C, né, como CSI, quando ele funciona exatamente como o Q, né? Porque o Q também pode ser um CSI. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega toda essa oração que está aí, né, iniciada pelo C, né, e a gente faz a troca. Ó. Ele me perguntou isso, certo? Então, quando a gente consegue trocar toda essa oração aí, né, onde foi empregado o quê? Pelo isso, então, tudo isso lá no seu raciocínio, no balãozinho, né? Ele me perguntou isso, olha, deu certo. Então, é sinal de que se houvesse o que a mesma coisa, na verdade, uma conjunção subordinativa integrante. Então, nós temos aí uma oração subordinada substantiva, certo? Muito bem. Com partícula passivadora, né, eu acredito sempre que ajude muito vocês a perceberem essa função quando você transporta essa voz passiva, que funciona com a partícula passivadora ou pronome passivador, né, com esse C, quando você troca esta forma que é reduzida, sintética, né, a voz passiva sintética, para a voz passiva analítica. Então, aluga-se casa, né, pode ser pensado assim, bom, será que esse C é de fato uma partícula passivadora? O que você faz? Casa é alugada. E dando certo essa troca aí no texto, lá no contexto, é sinal de que, de fato, você tem uma voz passiva sintética. Logo, esse C é uma partícula passivadora ou pronome passivador. E, além disso, o verbo tem que fazer concordância com o sujeito. Por isso, aluga-se casa no singular, alugam-se casas no plural. Ok? Agora, se você for índice de determinação do sujeito, ninguém vai conseguir transportar esta forma aqui, aparentemente de voz passiva sintética ou pronominal, já que nós empregamos o pronome aí, não é? Por essa forma aqui, não é? Que é analítica. Então, come-se bem aqui, o bem não é comido aqui, nem o aqui é comido bem. Não dá para colocar o verbo ser no lugar desse ser. Assim como no exemplo seguinte aí, precisa-se de dinheiro.
né? Até ajuda muito esse exemplo, por quê? Porque o dinheiro aí está preposicionado, e o sujeito não é preposicionado, logo o dinheiro não pode ser sujeito mesmo. Então, esse truquezinho gramatical que a gente faz ajuda bastante. Mas em termos de sentido, quando a gente pensa come-se bem aqui ou precisa-se de dinheiro, o que a gente tem, na verdade, que é muito importante, é a questão da generalização da ideia, né? É, essa generalização ajuda bastante. Olha lá, meu tio não vai aparecer, mas essa ideia de generalização leva o texto para a sua impessoalidade, ó, pela impessoalidade dele, certo? Então, pronto. Então, essa ideia de generalização, de impessoalidade, né, numa frase em que o ser é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, ele indica que o sujeito é indeterminado, é muito importante nas provas do SESC. Porque as perguntas, muitas vezes, serão direcionadas para que você verifique se esse ser realmente é o índice de indeterminação, ou se ele gera a impessoalidade do texto, sempre indica a impessoalidade, porque, afinal de contas, se nós não somos capazes de entender quem foi que mandou naquele verbo, como eu costumo dizer, não é? Então, qual é o sujeito que está governando aquele verbo? Não dá para você reconhecer pelo texto, qualquer um poderia fazer aquilo, então nós temos a impessoalidade. Por isso, a ideia de generalização. O tio apareceu, olha ele ali, certo? Então, a gente tem essas duas possibilidades de interpretação, o que seguramente ajudará muito vocês na hora de reconhecer esse ser como índice de indeterminação do sujeito. Então, além do atalho gramatical, de a gente eliminar aí o termo preposicionado, aqui não existe termo preposicionado, mas também não existe nenhum nome que possa ser o sujeito. De qualquer maneira, ainda nós temos a parte de interpretação, ou seja, essa questão da impessoalidade textual, ok? Com o pronome reflexivo, né, a gente tem essa formação, ele se fez na vida, e esse ser seria equivalente a dizer que ele fez ele mesmo na vida. Mas isso só na equivalência semântica. Né? Então, eu costumo dizer que isso aqui, ó, essas coisas que eu estou pondo aí para vocês, elas ficam no balãozinho. Né? O que eu quero dizer com o balãozinho? Eu estou representando aqui o raciocínio de vocês. Então, claro que não é para escrever, nem imaginar que você vai escrever no texto. Ele fez ele mesmo na vida, porque isso causaria um erro gramatical. Mas para que a gente possa interpretar, né, ajuda bastante daí a questão da equivalência semântica. Até porque, se esse ser for realmente um pronome reflexivo, certo? Sintaticamente, ele funciona como objeto direto, né? Como complemento verbal aí. Tudo bem? Muito bem. Só que, vejam, se a gente quiser usar o ele no lugar desse ser, essa forma do emprego do ele aí sem uma preposição antes é errada, porque o pronome ele exige a presença de uma preposição. Daí a gente tem uma equivalência gramatical aqui, ó. Ele fez a si mesmo na vida, certo? E muito aluno, então, pergunta, professora, mas não é objeto direto? Por que essa preposição está aí, então? Né? Essa preposição está aí simplesmente porque este pronome aqui, o se, pede, exige a preposição, assim como o pronome ele. Se vocês pegarem uma tabela de pronomes pessoais, vocês vão ver que estes dois estarão lá na coluna dos pronomes pessoais do caso oblíquo, que são tônicos, o que significa que, como complementos, então, eles sempre são usados com a preposição escrita na frase. Tá certo? Então, essa é a equivalência gramatical, que é uma forma de questão que o CESP já gastou bastante, mas que não custa nada aparecer outra vez, né? Essa troca. Ah, ele se fez na vida, pode ser reescrito, mantendo o sentido e a correção por ele fez assim mesmo na vida? Ah lá, isso cai bastante. E parte integrante do verbo, como nesse caso aqui, queixaram-se de você, significa o seguinte, que esse verbo queixar-se, como eu falei, o verbo queixar não, né? Eu falei o verbo queixar-se, né? É um verbo que só é usado com o pronome junto. Eu me queixei de você. Ele se queixou de você. Eles se queixaram de você, certo? Não daria para a gente não montar com o pronome eu queixei de você?
não é? Eles queixaram de você. Estou falando assim para que vocês possam perceber junto comigo que, no final das contas, olha lá, eles queixaram de você. No final das contas, o pronome faz falta, né? Então, é por isso que essa versão aqui fica errada. Entendido? Pronto. É assim que a gente percebe, não é? Que esse ser é a parte integrante do verbo, aquilo que o Luft diria que é uma forma fossilizada. O pronome vira um fóssil, fica ali enraizado, sempre usado junto do verbo. Tudo bem? É isso. É isso. Então, a gente percebe esse pronome como parte integrante do verbo fazendo este raciocínio que eu passei aí. Fechado? Pus algumas questões, então, só para a gente ver como costuma cair esse assunto. Simplicíssimo, eu vou corrigir rapidamente, porque o que vale é vocês pegarem as questões, resolverem outra vez, porque é muito comum de essas questões aparecerem, né? Então, a gente fez um trajeto, a gente começou lá em 2007, não me incomodei com a questão de o concurso ser de nível médio ou não, porque a forma de perguntar em português acaba sendo a mesma, certo? O conjunto, às vezes, pode ficar um pouco mais diferente, o texto um pouco mais pesado para o nível superior, mas a parte gramatical, não. Então, nós temos lá, a substituição de foi instalada por instalou-se prejudica a correção gramatical do texto? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse prejudica, certo? Não é? Então, o que a gente tem que fazer é só pegar a forma instalou-se e colocar aqui no texto. No aterro Bandeirantes, foi instalada, no ano passado, a usina. Vocês viram que eu falei bem rapidinho que estava entre vírgulas, né? Veja lá, é só perguntar o que é que foi instalada? A usina. Ó, então, instalou-se a usina, que é exatamente o raciocínio que fizemos aqui. Aluga-se casa, casa é alugada, certo? Foi instalada no passado, pretérito perfeito, o foi, certo? Terceira pessoa do singular. Pronto, esse verbo tende a acompanhar, ok? Então, veja bem, essa daí é uma forma correta. Por isso, não prejudica, certo? Não prejudica a correção gramatical. Por isso, esse item aqui está errado. Ok? Ah lá, muito bem. Então, a gente já viu a primeira aí. Vejam que foi pedida a voz passiva, mas para que a gente entenda que esse se é um pronome passivador ou partícula passivadora, certo? Já que nessa próxima prova, a gente tem o seguinte, a conjunção se introduz uma condição. Então, vamos lá. A luta pela recuperação do ser humano como sujeito pressupõe uma diferença entre os conceitos de ser humano e sujeito. Se não estabelecermos claramente essa diferença, caso não estabeleçamos claramente essa diferença, olha, deu certo. O sentido da condição se mantém. Então, esta primeira parte aqui é correta. Já que essa primeira parte é correta, a gente tem de ler o restante. Então, vamos lá. A conjunção se introduz uma condição, ok? Estabelecer claramente essa diferença, essa é a condição. Está lá, eu grifei, é a oração onde o ser foi empregado. Estabelecer claramente essa diferença. Que evita uma crítica equivocada em torno de qual seja o objeto de trabalho dos sistemas de dominação. Então, vamos lá. Agora é a parte de interpretação. Se não estabelecermos claramente essa diferença, o que poderá acontecer? Isso que nós temos de interpretar. Podemos cair no equívoco. Se a gente pode cair no equívoco, pode aparecer uma crítica equivocada. Tanto é que ele fala ainda aqui, cai no equívoco de criticar a situação vigente, com base em quê? Na ideia de que sistemas de dominação objetivam o ser humano. Para quê? Então, vamos lá. Evita uma crítica equivocada em torno de qual seja o objeto de trabalho dos sistemas. Sim, será que esse objeto, então, já que os sistemas objetivam, é o ser humano? Então, para a gente não cair nesse equívoco, temos de estabelecer claramente a diferença entre o sujeito e o ser humano. Ok? Então, nós temos aí um item correto. Né?
Olha lá, esse item está certo. Muito bem. 3, vejamos aqui. Em se recebo um presente, a substituição do conectivo por caso seria sintaticamente correta. Então, ele quer saber a parte gramatical e dispensaria alterações formais. Vejamos lá. Se recebo um presente dado com carinho por pessoa de quem não gosto, como se chama o que sinto? Vamos fazer a troca. Pega o caso, põe no lugar do ser. Caso recebo um presente, não deu certo. Por isso que eu já alertei aí no início da nossa dica, não é? É justamente que essa troca, muitas vezes, na maioria das vezes, vai pedir a troca da forma verbal, né? Caso receba, certo? Não é caso receba um presente. Então, não seria sintaticamente correta essa troca, certo? E também não dispensaria alterações formais. Portanto, nós temos aqui um item errado. Tranquilo? Pronto, olha. É uma delícia fazer questão do CESP. Delícia. Veja essa questão aqui. Nós temos essas duas formas verbais já grifadinhas, né, que a professora linda já deixou assim, mas vamos para a questão. No segundo parágrafo, as duas ocorrências do pronome ser, então essas duas aqui, né, em desarticula-se, torna-se, marcam a impessoalidade da linguagem empregada no texto por meio da indeterminação do sujeito. Então, vejam aí a explicação que a gente acabou de rever a respeito do ser, índice de determinação do sujeito, ok? Então, é o seguinte, não adianta você ficar pensando assim, ai meu Deus, que medo desse ser, será que ele é índice de determinação? Porque a maioria fica assim, passando mal. Não faça isso. Se o sujeito for indeterminado, você não conseguirá reconhecer um sujeito no texto. Portanto, a primeira providência é procurar um sujeito. Vamos lá. A complexidade dos problemas, né, desarticula-se. Então, faça a pergunta, como eu sempre digo, faça a perguntinha aqui antes do verbo, já interpretando o texto, né? O que é que se desarticula? Ah, você achou a complexidade dos problemas. A complexidade em especial, certo? E continua o texto assim, ó. E precisamente por essa razão, torna-se necessária uma reordenação intelectual. Então, veja só. Se vocês estivessem fazendo prova e já tivessem, nesse primeiro momento, encontrado um sujeito para desarticula-se, então, repetindo o que é que se desarticula, a complexidade. A complexidade é desarticulada. Vejam que esse ser é um pronome apassivador e, de qualquer maneira, existe um sujeito. Se existe um sujeito, existe, não é, a terceira pessoa do singular, ela. Portanto, a gente não pode dizer aí que marcou a impessoalidade ou que o sujeito seja indeterminado, certo? Tudo bem? Mas para fechar aqui o meu comentário, torna-se necessária uma reordenação, é a reordenação que se torna necessária. O verbo tornar-se, quando utilizado assim, é muito chamado, classificado como verbo de ligação, porém, não é, no dicionário do Luft, que é o mais atualizado agora, a gente tem, não é, essa função do ser como a de objeto direto. Então, eu estou dizendo para vocês porque vai dar essa ideia da reflexividade, né? A reordenação torna ela mesma necessária, ou então basta a gente pensar, não é, que esse ser é complemento do verbo. Estou falando isso, porque o SESC tem fazendo muitas perguntas em cima da forma tornar-se. Você pode continuar pensando como verbo de ligação? Sim, mas você não pode deixar de saber que esse ser é o objeto direto. Ok? Então, o que nós temos aqui é um item errado. Tudo bem? É isso. Prontinho? Olha aí, viu? É rapidinho. Temos o texto todo, vamos ver o que ele pediu aqui. O uso da voz passiva nas duas orações do mesmo período. Eu já deixei marcado lá. São tomadas e se deve tomar posição. Então, vejamos. Ele está dizendo que isso aqui é voz passiva, não está, o examinador? Ah lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer.
são tomadas como dados. Quem que são tomadas como dados ou fatos da vida social? Veja que nós estamos num texto, então a gente vai ler aqui um pouquinho antes. Olha aqui, ó. Onde está minha flechinha? Na perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser naturalizadas, cristalizadas, essencializadas. São tomadas. Então, quem são tomadas aí? A diferença e a identidade. Elas são tomadas, elas ficaram aqui, essas duas palavrinhas, com um sujeito composto aqui, subentendido, nesse último período aí do são tomadas, dessa forma são tomadas, tudo bem? Então, elas, a diferença e a identidade, são tomadas como dados ou fatos da vida social. Bom, muito bem. Então, veja só, a gente sabe, né, a gente sabe aí que nós estamos com a voz passiva, certo? E o sujeito é diferença de identidade da forma são tomadas. Então, é voz passiva mesmo, está correto. Aí continua. Como dados ou fatos da vida social diante dos quais se deve tomar posição. Como o verbo dever é um verbo auxiliar, a gente vai pegar esse ser e vai transformá-lo no verbo ser para confirmar a voz passiva. Então, se a construção é se deve tomar posição, bastaria que pensássemos, a posição deve ser tomada. Olha lá, troquei o ser pelo verbo ser. Né? Posição deve ser tomada. E funcionou. Então, de fato, nós temos aqui duas construções de voz passiva. A analítica e a sintética ou pronominal, certo? Bom, então tudo bem. Aí ele continua a questão assim. Deixa subentender como agente das duas ações o multiculturalismo. Olha onde está o multiculturalismo. Isso é uma coisa que o SESP gosta muito de fazer nas provas. Então, fiquem atentos à dica é essa. Quando você tiver uma referência muito distante, não se esqueça de que num texto dissertativo as informações vão sendo somadas. A gente fala da progressão do discurso. Então, quando, veja, nós chegamos aqui, ó, na perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser naturalizadas. Por quem? Por nós todos, né? Estou aí entendendo o texto. Quando ele começa ali, esse trecho dizendo, em geral, o chamado multiculturalismo apoia-se em um vago e benevolente apelo à tolerância e ao respeito para com a diversidade e a diferença, seria a multicultura, ou seja, as diferenças que existem no mundo. Não é? E nós temos de dar essa tolerância, de apelar a essa tolerância, respeitar a diversidade, respeitar a diferença. Todos nós, certo? Então, eu não fui lá em cima, mas aqui embaixo já daria para a gente entender isso. Na perspectiva da diversidade, ou seja, pensando na diferença, né, das diferenças étnicas, culturais, enfim, a diferença e a identidade tendem a ser naturalizadas. Não é isso? Passam a ser coisas comuns, cristalizadas, essencializadas. Então, eu não posso dizer que isso acontece pelo multiculturalismo. Entenderam que eu estou pensando em tudo isso? Porque ele diz que o multiculturalismo é que é o agente das duas ações. Não, multiculturalismo é a situação, não é? Uma forma cultural que a sociedade tem de reconhecer as diferenças entre as pessoas, entre as culturas todas, e entre as políticas e assim por diante. Portanto, eu não posso dizer que o multiculturalismo é que toma a diferença e a identidade. Não posso dizer que ele é que deve tomar uma posição, mas as pessoas de um modo geral, certo? Então, é como se a gente pensasse assim, que a diferença e a identidade são tomadas por todos nós, não é? Por qualquer um. E aí, como eu falo, quando na voz passiva não aparece o agente da passiva, que foi o que aconteceu nas duas formas aí, de fato, a gente não pode dizer quem é que agiu, quem é que praticou as duas ações. Dessa maneira, não posso entender, então, que o multiculturalismo seja o agente das duas ações. Entender a questão é simples, no final das contas, ele só quis confundir as pessoas, porque multiculturalismo estava lá distante no texto. Daí eu ter dito que é muito comum, não é, o examinador agir assim.
Pegar uma informação que está no começo do texto e querer amarrar com a última informação lá. Né? E simplificando, se a gente fala, o menino foi mordido pelo cachorro, quem que é o agente da ação de morder? O cachorro. Aqui não está escrito. Para começar na voz passiva sintética, que é a segunda aí, a gente nunca tem o agente passivo, né? E quando a voz passiva é analítica, como não são tomadas, a gente pode ou não ter o agente expresso. Aí não houve, não apareceu, porque é geral. A sociedade, todas as pessoas que compõem a sociedade. Ok? É que seria o agente passiva aí. Na sexta questão, nós temos o seguinte, passando-se a frase, restaura as franquias legais para voz passiva. Então, vamos lá comigo. Suspende por iniciativa própria, alguém suspende, não está escrito aqui, está recortado o texto. No mesmo dia de sua posse, o estado de sítio restaura as franquias legais, certo? Não tem nenhum sujeito escrito aqui, não tem importância. Como o restaura está no singular, eu vou jogar um ele só para a gente poder fazer o raciocínio, certo? Ele, sujeito, agente aí, restaura o quê? As franquias. Nós estamos na voz ativa. Se a gente vai passar para a voz passiva pronominal, não é? Pronominal, o que vai acontecer? De qualquer maneira, a gente vai passar para a voz passiva. Então, as franquias legais, não é? Será, na verdade, a forma do sujeito. Então, as franquias né, são restauradas por ele. Ok? São restauradas por ele. Mas, como o examinador pediu voz passiva pronominal, que é a mesma coisa que sintética, é fácil. Só pegar esse verbo aqui, colocar no plural e o ser. Certo? E aí ficaria como? Restauram-se as franquias, mantendo o presente do verbo. Tudo bem? Mantendo o tempo presente, ó. Então, não pode ser restaura-se as franquias, porque, como eu disse, na voz passiva sintética, o verbo tem de concordar com o sujeito, que aqui é terceira pessoa do plural. Portanto, nós tínhamos de ter aí restauram-se. Aí o item está errado. Tranquilo? Muita atenção com a parte da concordância. 7, nos primeiros anos... Não, vamos ver aqui a questão que é mais fácil. As formas verbais dedicou-se, se afastar, estão na voz reflexiva. Olha, vocês têm um exemplo de cada coisa aí, né? Então, é só ir lá e confirmar isso. Nos primeiros anos como seminarista, Erasmo, já pulei, tá, gente? Erasmo dedicou-se mais à pintura. Ele dedicou ele mesmo à pintura. Ele se dedicou, ele fez isso com ele, né? Ele dedicou ele mesmo. Como ele tornou-se adulto, que eu falei do verbo tornar-se aí, que o ser reflexivo também. A mesma coisa aqui na última oração. Foi decisivo para Erasmo se afastar da filosofia. Quer dizer, que Erasmo afastou ele mesmo da filosofia. Estou interpretando, joguei o ele mesmo. E a gente vê que o sentido bate. Portanto, esse item aí está certo. Olha que coisa linda. Material excelente. Vocês têm material de voz passiva, aliás, de vozes verbais aí no blog, num artigo meu, honestamente eu não me lembro do número do artigo. Vocês também têm aí no blog, no Se Joga Galera, um artigo de roteiro de estudo do CESP. Eu me esqueci de avisá-los na primeira dicasinha, no primeiro encontro, mas estou avisando agora, nunca é tarde, né? Tardei, mas não falei. Então, vocês têm aí, é só dar uma procuradinha. E o material de vozes verbais, para quem tem dificuldade, modéstia à parte, está muito bom. Há até umas questões extras lá, com explicações e gabarito para vocês se divertirem. Vamos lá no item 8, na questão 8 a gente tem. Em sabe-se, o pronome ser marca a forma verbal pronominal. Forma verbal pronominal é a forma do verbo, ou um verbo que é sempre usado com o pronome. Como exemplo do queixaram-se que eu dei aí logo no começo, certo? Então, se a gente tem o verbo pronominal, é porque ele sempre é usado com verbo, tá? Então, a gente tem o ser. O ser está aqui, aí ele aqui, sabe-se, e vejam que aí já aparece um que, então eu vou dividir aqui, separei as orações,
e a gente tem que ver se o verbo saber é sempre usado com o ser. Toda vez que a gente usa o verbo saber, a gente usa um pronome, eu me soube, tu te soubes, tu te soubes, não dá, né? Então, o que vai acontecer aqui? É só a gente lembrar que é assim, ó, o que é que se sabe? Vamos fazer aqui para eu mostrar para vocês. O que é que se sabe? Daqui para frente a gente troca pelo isso. E aí, eu vou pegar o isso, que eu estou usando para substituir toda a oração aqui da frente. Vejam aí que esse aqui é um CSI, portanto, aí essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva. E vou fazer o seguinte, vou pegar esse isso e vou jogar aqui. A ideia é que isso é sabido. Portanto, esse ser é pronome apassivador ou partícula apassivadora. É voz passiva, certo? Isso é sabido, sabe-se isso. Portanto, esse ser não marca aí uma forma verbal pronominal, ok? Item errado. Pronto. Vamos para a nona. E nós temos o seguinte. Tanto em se fala quanto em pensa-se, o se indica a indeterminação do sujeito na oração. Já disse, se ele perguntou se é índice de indeterminação do sujeito, ele está dizendo que o sujeito é indeterminado. É só você ir para o texto e procurar o sujeito. Vamos lá. Quando se fala em sistema público de comunicação, é só perguntar o que é que se fala. Sistema não pode, porque o sistema está preposicionado em sistema público de comunicação. Então, quando se fala, é qualquer um de nós. Quando alguém fala, não estou interpretando. Quando alguém fala em sistema público, só que aí não está dito quem. Logo, esse C é índice de determinação do sujeito mesmo. Vamos ver a segunda forma? Por enquanto está certo. Pensa-se justamente em um conjunto de mídias. O que é que se pensa? Aparece aí? Não. O único nome que poderia ser sujeito é o conjunto de mídias, né? Só que ele veio preposicionado em um conjunto e ainda, ó, de mídias públicas. Então, veja bem, quando se fala, é quando alguém fala em sistema público, esse alguém pensa justamente em conjunto de mídias públicas. Portanto, das duas formas, a gente não tem aí um sujeito específico, dá essa questão da generalização, qualquer um, quando vai falar em uma coisa, pensa em outra. Portanto, este item está certo. Nós temos dois índices de determinação do sujeito. Emocionante esse assunto, hein? Muito emocionante. E aí, nós temos agora a 10ª questão, que diz o seguinte. A partícula C ligada ao verbo estabelece denota a indeterminação do sujeito desta forma verbal. Essa é a pergunta que eles mais gostam. Então, é só a gente ir lá para o texto e perguntar, verificar, avaliar, né, se existe um sujeito ali para essa forma do estabelecer, tá? Então, nós vamos lá. Vou começar aqui mesmo, de tal período. Por um lado, estabelece-se uma compreensão. Nós temos uma possibilidade de sujeito, né? Então, vamos fazer aquilo que eu falei, ó. O que é que se estabelece? Uma compreensão. Então, olha só o meu raciocínio. Uma compreensão é estabelecida, certo? Troquei o ser pelo verbo ser e verifiquei, olha lá. Uma compreensão é estabelecida. Então, a compreensão é o sujeito, certo? Se ele é o sujeito, esse ser não denota indeterminação do sujeito desta forma verbal. E o nosso item aí, então, está errado. Ok? Muito bem. Então, nada de ter medo com as funções do ser, né? Vimos as principais aí e ainda de quebra, né? A gente teve um cheirinho lá nas vozes verbais. Não é verdade? Também não tem jeito. Para nós reconhecermos o pronome reflexivo, o pronome passivador, o partícula passivadora, índice de determinação do sujeito, nós temos justamente que trabalhar com esses detalhezinhos. E de quebra, a gente foi lá para conjunção integrante, que é o CSI, e ainda vimos os pronomes que fazem parte dos verbos, portanto, verbos pronominais. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado bastante
Aí para frente vocês têm o gabarito, não é? Até o nosso próximo encontro. Boa sorte, bons estudos. Logo, logo a prova está aí. Grande abraço.